Na época que a gente fala que era a época de hora extra, que os contratos, né, de fornecimento eram maiores, a gente fazia mais hora extra. Você Então, chegou a trabalhar 24 horas? não cheguei a trabalhar 24 horas, mas, por exemplo, eu entrava, por exemplo, na segunda-feira de manhã, trabalhava até o sábado à noite, aí dormia, virava dormindo quase e entrava no domingo à noite. Nossa. E aí já virava, né? E aí entrava no domingo à noite, quando tinha um dia mais de hora extra, saía no domingo de manhã da outra semana, Nossa. dormia e em segunda-feira de manhã De novo. de novo. Então, Nossa. eu cheguei a fazer isso, que basicamente você não tem, né? Você tem 2 a 3 dias de descanso, que não é descanso, né? Sim. Às vezes você tem 12 horas só. É meio período, né? Cheguei a fazer isso por 2, 3 meses, porque valia muito a pena. Ah, então você conseguiu juntar dinheiro. Tanto que o apartamento, né? Eu comprei o apartamento com o dinheiro do Japão, né? Você juntou esse dinheiro, trouxe o Brasil e comprou apartamento. Na verdade, eu tive a ajuda do meu pai, né? Não, sim. Eu falo, pai, ó, tô vendo um apartamento aí, vê pra mim o financiamento. Ah, E de tá. lá tava pagando, né? Ah, tá, não. Legal, legal. Não, putz, Valeu a pena. valeu a pena. Mas daí, tipo, eu saí dessa empresa, depois, né, minha irmã foi pro Japão também, junto com meu cunhado. Então, eu e minha ex-esposa, nós mudamos pra perto da minha irmã. E aí eu saí do ramo de eletrônico e fui pro ramo automotivo. Uhum. Aí eu trabalhei numa fábrica de escapamentos durante 1 ano e pouco. Aí cansei, tava me arrebentando aquele negócio. E aí fui pra uma subsidiária da Sony, lá Olha no só, Japão. que massa. Era uma fábrica que a Sony mantinha como produção excedente, que pra gente foi muito bom, porque a gente ganhava super bem lá, na época. E a gente batia muita... Então, era as insersoras de SMT, né? Então, a gente cuidava das linhas de produção de placa. E a gente produzia muita placa de câmera fotográfica, filmadora. Teve uma época que a gente chegou a bater placa de PlayStation 3 lá. E fazia muito memory stick. Ah, nessa época isso era febre, né? Principalmente as Sony Cybershot, isso aí todo mundo queria ter. Não era tanto no celular, assim, pra tirar uma foto, né? Na Então, verdade, pra você ver, nessa época que eu trabalhava lá, uma curiosidade, eu tive um Motorola V3. eu já tive um desse também. Só que o Motorola V3 lá era diferente, porque ele tinha câmera interna e externa. Nossa. É. O brasileiro não, era só a externa que você podia usar como selfie, você usava a telinha de fora, Não, né? então, Mas mas esse tinha esse duas tinha 2 câmeras. naquela E eu, época. nossa, fiquei o corpo metálico, nossa, eu falei, nossa, arrebentei, né? E eu fiquei com esse celular até voltar pro Brasil, trouxe ele, só que não dava pra usar, porque o sistema aqui é GSM, né? E lá é WCDMA. Nossa. Então não tinha entrada pra SIM card nessa época. Não, era diferente. Até tinha, mas o sistema era totalmente diferente. Entendi, não pegava sinal de jeito Não nenhum. pegava sinal de jeito nenhum. E eu falei, putz, meu, fiz seco pra levar um negócio pro Brasil pra continuar usando. Ficou lá, peso de Mil. papel. Aí eu fiquei trabalhando nessa empresa, né, até antes de vir pro Brasil. Quando eu vim pro Brasil foi na crise de 2008, que eu voltei. Ficou 4 anos no Japão, então. Quase 4 anos e meio. Tá. Né, deu 4 anos e pouquinho. Essa época até foi triste, porque a gente, né, começou as demissões em massa e tal lá. Sim. Muita gente desempregado, japonês desempregado. A gente falou, melhor a gente voltar pro Brasil do que a gente ter que ficar bancando as coisas aqui, acabar consumindo todo o dinheiro que a gente juntou e não deu certo. Então a gente voltou pro Brasil. Aí eu fiquei fora da área de informática. Eu fui pro ramo alimentício durante um tempo. Eu cuidei de uma lanchonete, né? Dos meus ex-sogros lá em Ribeirão Preto. Eu fiquei morando lá 6 meses. Olha só. Só que, tipo assim, cara, era uma vida muito complicada, porque eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 11 horas da noite da lanchonete. Mas todo restaurante, lanchonete, conveniência é assim. E aí tinha um segundo agravante, porque a gente não tinha espaço para produção, era uma pastelaria, né? Uhum. A gente não tinha espaço para produção lá, interna. Então a gente fazia um ou outro pastel lá, né? Que não dava, e o resto a gente vinha quase todo fim de semana para São Paulo para levar pastel para lá. Então era muito cansativo
o gasto era muito alto, a gente não conseguiu, né, se organizar para montar para lá. E eu falei, cara, eu adoro cozinhar, mas eu adoro cozinhar para mim, né? E eu queria voltar pro ramo. E eu tive um amigo que trabalhou comigo na NET, e ele foi pro Japão também, encontrei ele lá de novo. Olha só. E ele tinha voltado um pouco antes pro Brasil, e ele tava trabalhando na Asus, né? E aí eu falei, pô, leva um currículo meu, cara. Aí ele falou, eles estão precisando aqui, peraí, manda aí. E aí eu fiz, putz, umas 4 entrevistas. Olha só. Deixa eu só fazer uma linha do tempo, porque, por exemplo, quando você falou 2008, eu já comecei a lembrar quais gerações, o que nós tínhamos dos computadores. Eu lembro muito bem que o ROG já estava começando a explodir, já tinha as Rampage, as Crosshair, já estavam começando a ter uns negócios bem interessantes, né? Aí você ficou mais ou menos assim, quanto tempo até entrar na Asus? Eu entrei... 2010? Não, eu entrei em 2009, no meio de 2009. Legal. Então tava começando o Core i7, a primeira família de Core i7, tinha o Nehalem, um 366 e já Isso. tinha o Tava começando 1156. o 1156. Isso. Só que, nessa época, eu não fui pra parte de componentes. Você fez 4 entrevistas, eu te cortei, mas assim, você fez 4 entrevistas e você conseguiu. Conta como foi a sua admissão na ASUS, me conta. Então, vamos lá. Eu brinco que eu fui a falta de escolha. Oh, meu Deus do céu. Mas seu currículo era bom, você já tinha feito muita coisa. Sim, mas eu tava fora do mercado fazia alguns anos. Ah, tá. Né? Porque assim, minha história com a Asus começou lá antes, lá em 2001, 2002. Foi minha primeira placa Asus, uma placa-mãe. Você lembra dos processadores AMD de slot A? Lembro, eu tive. Cartucho? Cartucho que também. O slot A era o cartucho, que você encaixava assim. Raríssimo. Raríssimo. Eu tive um cara desse, era um Athlon alguma coisa, não me lembro Era 1000 agora. MHz, entre 1000 e 1300 nessa época. E a gente brincava, né? Você fala assim, chegamos no 1000 MHz. Quando passar disso daí, a gente vai chegar perto do computador e a gente vai começar a ficar... Falava-se assim, o Windows vai iniciar em 5 segundos. Nossa, essa foi meu primeiro computador com Asus, placa-mãe. Porque antes disso, era placa-mãe VIA, placa-mãe Soio. Isso aí teve uma explosão, exatamente nessa época de capacitor que estourava, assim, ó. Estourava. Teve uma falha gigante na Soio, principalmente na Soio. Cara, e aí foi evoluindo, né? O que te fez olhar pra essa placa-mãe e falar, puta, isso aqui é bom? Porque eu tinha essa percepção também. Cara, essa foi a primeira vez que eu tive contato com Asus. Eu não tinha tido contato antes. E eu fui fazer a manutenção num PC de uma pessoa. E aí eu comprava os componentes de um pessoal que não era uma loja aberta. Eles eram tipo um distribuidorzinho que eu encontrei lá na Zona Leste. Nem lembro como eu encontrei o contato desse cara. Eu fui lá buscar. Porque tinha um preço bom. E eu tinha tido um problema um tempo antes na Santa Efigênia de um cara querendo me passar a perna. Eu fiquei muito puto da vida. Aí eu parei de ir lá. Eu parei de ir lá nessa época. Eu era moleque, né, mano? Sabe, o cara olhar pra mim e falar, esse bocó aí, vou dar um Pelé nele. E aí eu comecei a comprar coisas desse cara. E aí foi na época que eu fui fazer um upgrade no meu computador. E eu vi essa placa, eu comprei a placa, processador e memória dele. Porque eu não lembro, acho que tinha dado algum problema no meu computador. E aí eu comprei, e aí eu nunca tinha ouvido falar de Asus. E aí eu comprei, cara, eu gostei pra caramba. Era assim, uma funcionalidade muito legal e tal. A parte da BIOS, eu sempre achei ela, tipo assim, rock solid, não dava dor de cabeça. Então, pra mim era muito, muito tranquilo. E aí, quando eu fui pro Japão, foi até história, quando eu fui montar meu PC lá, era o lançamento do Socket 939 da AMD. Sim. Já era Athlon 64? Tava começando isso, foi o primeiro isso, Athlon né? 64. Isso. E aí eu fui lá na loja e aí eu olhei aquele negócio e falei, nossa, que legal, né? 4.800 mais, que era um dual core de 2.4 GHz. E o pouquinho que eu tinha visto, porque lá no Japão a internet era fácil, né? Sim. Nessa época aí, 2004, 2005, já tinha fibra ótica de 100 megas. Nossa, o Japão é outro planeta, né?
Eu não cheguei a ter fibra ótica lá. Na época que eu fiquei lá, o serviço era a DSL. Mas, cara, a DSL funcionava, meu, eu saí de um link de, sei lá, aqui no Brasil, antes de ir pro Japão, eu não tive banda larga, antes, era discado, Passei todo por isso aí. mundo, Todo mundo ou passou da por isso aí. meia-noite aí, opa, vou acessar a Um pulso internet. só, mas um mesmo pulso. assim era caro, era caro. Salário mínimo nessa época, início de 2000, era R$ 130. Era tipo assim, R$ 1 um minuto. Aí quando dava depois da meia-noite, era 30 centavos um minuto. Mas era caro, isso era caro. Era muito caro. Você falou 2004, já tinha 100 mega de fibra ótica no Japão. Eu tive, em 2004, 600 kbps com 300 de up, né? 600 ou 300 up. ADSL BR Turbo. Né? Olha a diferença do negócio. E era horrível. Sim, né? E aí, voltando lá atrás um pouquinho antes do Japão, né? É que começou a história com a Asus. E aí, quando eu fui pro Japão, eu fui montar meu primeiro PC, eu cheguei na loja lá, lançamento, Athlon 64. Puta, é esse, né, cara? E o pouquinho que eu tinha lido lá, nossa, tava atropelando a Intel. Atropelando. Eu falei, é esse. Aí no cara da loja ainda perguntou pra mim, você tem certeza? Você não quer levar Intel? Eu falei, não, é esse daqui. E, cara, eu fiquei feliz da vida, porque esse computador durou eu montei ele em 2005, ele me durou até 2000 e quase 2011. Caraca, mas era muito bom então. Porque assim, Passou pelo XP, passou pelo Vista, passou pelo 7 e tava ali. E tava ali. Né? Quando chegou no 7, aí eu percebi que ele tava engasgando muito. Aí eu já tava trabalhando na Asus. E aí o pessoal, eu consegui, né? O meu ex-chefe ia sempre pra China, né? Pra Taiwan. E ele me trouxe uma placa de lá. Eu pedi pra ele trazer, ele me trouxe uma placa. E aí montei um Core i5 de terceira geração, cara. Nossa, então já era um SandBridge, Ivy Bridge. Um Ivy Bridge. Eu dei um puta salto, cara. E aquele 939 que eu montei, que era um 4800+, cara, eu dava pau em mó galera que tinha PC tipo Core 2 Duo. Nossa. Mesmo processadores mais modernos, meu computador atropelava, cara, porque eu fui muito chato. Eu fui lá e montei um RAID de HD, porque naquela época era um RAID de HD, verdade, era SATA 2. Nossa. E, meu, a galera fala, por que seu computador é tão rápido? Eu falo, sei lá, né? Sei lá. Não Sei lá, entregava né? ouro, não entregava ouro.